Laboratório. Pude testemunhar diversas vezes o impacto do ambiente modificado nas células que estava estudando. Porém, foi somente no final de minha carreira de pesquisador, em Stanford, que a mensagem se tornou mais clara em minha mente. Percebi que a estrutura e a função das células endoteliais, da mucosa dos vasos sanguíneos, se modificavam dependendo do ambiente a que eram expostas. Quando eu adicionava produtos químicos inflamatórios à cultura, as células se transformavam rapidamente em macrófagos, os limpadores do sistema imunológico responsáveis por eliminar corpos estranhos. O mais interessante foi constatar que, mesmo após eu ter destruído seu DNA com raios gama, elas ainda se transformavam. Ou seja, mesmo funcionalmente nucleadas, essas células endoteliais conseguiam modificar seu comportamento biológico em resposta a agentes inflamatórios da mesma maneira que faziam quando tinham seus núcleos intactos. Isso me mostrou claramente que apresentavam algum tipo de controle inteligente apesar da ausência de genes. Lipton, 1991. 20 anos se passaram desde que meu mentor Ir Königsberg me orientou a analisar o ambiente quando as células estudadas adoecem, mas somente agora compreendo exatamente o que ele quis dizer. O DNA não controla a biologia e o núcleo não é o cérebro das células. Assim como eu e você. Elas são moldadas pelo ambiente em que vivem. Então, finalmente entendi a célebre frase: é o ambiente, sua besta. Capítulo 3. A membrana mágica. Agora que conhecemos melhor o mecanismo das proteínas, desbancamos o conceito de que o núcleo das células é o cérebro e o centro de suas funções vitais e reconhecemos o papel crucial do ambiente nesse processo. Estamos prontos para a parte mais interessante, aquela que vai fazer todo sentido em sua vida e mostrar como você pode modificá-la. Este capítulo trata daquilo que considero o verdadeiro cérebro das células, a membrana. Quando você entender a estrutura e os processos físico-químicos da membrana das células, provavelmente também vai chamá-la de membrana mágica. Em inglês é até mais fácil fazer a associação entre as palavras membrana e membrana de brain cérebro, pois a pronúncia é parecida. Em minhas palestras, uso muito o trocadilho magic membrane. Quando entender o conceito mágico da membrana, que abordo neste capítulo, juntamente com o do universo maravilhoso da física quântica, no próximo, você vai me dar razão quanto ao fato de jornais de 1953 terem dado manchetes totalmente erradas. O verdadeiro segredo da vida não está na famosa dupla espiral, mas sim na compreensão dos mecanismos simples e elegantes da membrana mágica, que fazem com que o seu corpo transforme os sinais do ambiente em comportamento. Quando comecei a estudar biologia celular em 1960, a ideia de que a membrana podia ser o cérebro da célula seria uma piada se fosse defendida. Devo concordar que naquela época os estudos sobre a membrana ainda eram praticamente inexistentes. Os cientistas a
consideravam apenas uma espécie de pele simples e semipermeável de 3 camadas que envolvia o citoplasma. Pense em algo parecido com o plástico bolha usado para fazer embalagens, porém apenas com buracos, sem bolhas. Outra razão para que a ignorassem era o fato de ela ser muito fina, 7 milionésimos de milímetro de espessura. Só pode ser vista por um microscópio eletrônico, criado depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, antes de 1950, os cientistas nem tinham como confirmar sua existência. Pensavam que o citoplasma se mantinha unido devido à sua consistência gelatinosa. Com os novos microscópios, descobriram que todas as células vivas têm uma membrana e que ela é composta de 3 camadas. No entanto, parecia ser uma estrutura tão simples que não chamou a atenção. Na verdade, as 3 camadas escondem uma imensa complexidade. Os biólogos celulares descobriram as grandes habilidades da membrana celular estudando os organismos mais primitivos do planeta, os procariontes. Os procariontes, que incluem as bactérias, consistem numa membrana celular envolvendo uma minúscula gota de citoplasma denso. Embora seja uma forma tão primitiva de vida, tem função específica. Bactérias não vagam pelo mundo como bolas de ping-pong, jogadas de um lado para o outro. Executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas. Ingerem, digerem, respiram, excretam e possuem até mesmo um sistema neurológico. Percebem onde estão os alimentos e vão em direção a eles. Além disso, são capazes de reconhecer toxinas e predadores e utilizam manobras de fuga para salvar sua vida. Ou seja, até os procariontes possuem inteligência. Mas de qual parte de sua estrutura vem essa inteligência? O citoplasma dos procariontes não possui as organelas encontradas nas células mais desenvolvidas como as eucariontes, que têm núcleo e mitocôndria. A única estrutura organizada que poderia ser considerada cérebro nos procariontes é a membrana. Pão, manteiga, azeitonas e pimentão. Quando percebi que ter membrana é uma característica de vida inteligente, passei a estudar mais detalhadamente sua função e estrutura. Criei um lanchinho gostoso, brincadeirinha, para ilustrar a estrutura básica de uma membrana celular. Na verdade, é um sanduíche simples de pão com manteiga, mas para tornar a analogia mais completa, resolvi adicionar azeitonas de 2 tipos, as simples, furadas no meio e as recheadas com pimentão. Quem sabe cozinhar, por favor, não faça cara feia. Essa guloseima já faz parte de meu curso. Quando não a menciono, meus alunos ou a plateia sentem até falta. Vejamos então como funciona a membrana de sanduíche. Faça um sanduíche simples de pão com manteiga, sem azeitonas, para representar uma parte da membrana celular. Despeje sobre ele uma colher de chá de corante.
Como pode-se ver na ilustração seguinte, o corante atravessa o pão, mas para ao chegar na camada de manteiga, pois a substância oleosa age como uma barreira. Vamos fazer outro sanduíche de pão com manteiga, desta vez enfiando as azeitonas furadas, as recheadas na camada de manteiga. Se despejarmos corante sobre a fatia de pão e cortarmos o sanduíche ao meio para ver o que aconteceu em seu interior, veremos que o resultado é diferente. Quando o corante chega às azeitonas recheadas, para da mesma maneira que parou na manteiga, mas atravessa facilmente o furo das azeitonas sem recheio. Passa pela outra fatia de pão e desce até o prato. O prato representa o citoplasma da célula. Ao passar pela azeitona, o corante consegue atravessar a barreira de manteiga e chega ao outro lado da membrana. É importante para as células que as moléculas consigam atravessar essa barreira. Usando ainda o exemplo do sanduíche, o corante representa o alimento que mantém as células vivas. Se a membrana fosse um sanduíche simples de pão com manteiga, o recheio formaria uma barreira intransponível que impediria a vasta gama de sinais de energia molecular que compõem o ambiente de atravessá-las e de interagir com elas. Morreriam então, pois não receberiam nutrientes. Ao adicionarmos as azeitonas furadas, permitindo que as informações e os alimentos penetrem na célula, reproduzimos o sistema da membrana, um mecanismo engenhoso e vital que permite a entrada de nutrientes selecionados em seu interior. A manteiga do sanduíche representa os fosfolipídios da membrana, um de seus principais componentes. Apresentarei mais adiante o componente azeitona. Costumo chamar os fosfolipídios de esquizofrênicos, porque são compostos tanto de moléculas polares quanto não polares. Você deve estar se perguntando qual a relação entre as duas coisas, certo? Mas ela existe. Todas as moléculas de nosso universo podem ser classificadas em polares e não polares, dependendo do tipo de elemento químico que une seus átomos. A carga positiva ou negativa de cada uma delas estabelece essa polaridade e faz com que elas funcionem como ímãs, atraindo ou repelindo umas às outras moléculas de água e de tudo que se dissolve em água são polares. Já as de óleo e de todas as substâncias que se dissolvem em óleo são não polares. Não há cargas positivas ou negativas entre seus átomos. Lembra-se do velho princípio de que água e óleo não se misturam, pois o mesmo se aplica às moléculas polares de água e às não polares de óleo. Para visualizar a ausência de interação entre as duas, pense em um vidro de molho italiano de salada. O óleo e o vinagre se misturam quando sacudimos, mas se separam assim que o colocamos sobre a mesa. Isso ocorre porque, assim como as pessoas, as moléculas preferem ambientes que lhes tragam estabilidade. Por isso, as moléculas polares do vinagre vão sempre em direção a ambientes polares, de água, ao passo que as não polares do óleo procuram um ambiente não polar. Já as moléculas fosfolipídicas,
que possuem regiões de lipídios polares e não polares, têm dificuldade em procurar ambientes estáveis. A parte de fosfato de sua constituição procura água, enquanto a parte lipídica, que não combina com ela, procura um ambiente estável onde possa se dissolver em óleo. Uma micrografia acima mostra a membrana da célula na superfície de uma célula humana. As camadas claras e escuras da membrana da célula são o resultado da organização das moléculas fosfolipídicas, no lado interno. O centro mais claro, equivalente à manteiga do sanduíche, representa a zona hidrofóbica formada pelas extremidades dos fosfolipídios. As camadas escuras acima e abaixo da zona lipídica central, que equivalem às fatias de pão, representam as cabeças do fosfato, que adora água, na célula. Voltando ao sanduíche, os fosfolipídios têm formato parecido com o de um pirulito, só que com 2 palitos. Veja a ilustração. A parte redonda do pirulito tem cargas polares entre seus átomos e corresponde ao pão do nosso sanduíche. Já a parte dos 2 palitos não tem polaridade e corresponde à manteiga. Como essa manteiga não tem polaridade, os átomos, moléculas com carga negativa ou positiva, não passam por ela. É verdade, esse centro lipídico funciona como isolante, o que evita que a célula seja bombardeada por todos os tipos de molécula do ambiente ao seu redor. Mas a célula não sobreviveria se a membrana fosse igual à do sanduíche simples de pão com manteiga. A maior parte de seus nutrientes é formada por moléculas polarizadas, e elas jamais conseguiriam atravessar uma barreira desse tipo. E a célula também não conseguiria expelir seus dejetos polarizados. Proteína integral de membrana. As azeitonas de nosso sanduíche são a parte mais engenhosa da membrana. Essas proteínas permitem que os nutrientes, dejetos e outras formas de informação sejam transportados por ela. As azeitonas de proteína permitem não apenas que as moléculas antigas penetrem na células, mas também aquelas necessárias ao funcionamento adequado do citoplasma. Em meu sanduíche, elas representam proteínas integrais de membrana, PIMS ou IMPS, integral. Membrane proteins, em inglês. Essas proteínas penetram na camada de manteiga da membrana, assim como as azeitonas das ilustrações. Como elas fazem isso? Lembre-se de que proteínas são compostas de uma espinha dorsal linear formada por aminoácidos. De cada 20 aminoácidos, uma parte tem polaridade e prefere a água, e os outros são sem polaridade, hidrofóbicos. A parte da espinha dorsal composta de aminoácidos hidrofóbicos procura estabilidade em ambientes oleosos como a camada lipídica. Veja a seta na ilustração seguinte. E por isso vai para a camada do meio da membrana. Como algumas regiões da espinha dorsal das proteínas são compostas de aminoácidos e outras não têm polaridade, o filamento de proteína acaba atravessando o pão e a manteiga do sanduíche. Há vários tipos de PIMS, todos com nomes diferentes,
mas que podem ser subdivididos em duas classes funcionais: proteínas receptoras e proteínas executoras. As PIMS receptoras são os órgãos sensoriais das células, equivalentes a nossos olhos, orelhas, nariz, papilas gustativas, etc. Funcionam como nanoantenas, prontas a reagir aos sinais do ambiente. Algumas dessas proteínas integrais receptoras vão da superfície da membrana para o interior da célula para monitorá-lo, enquanto outras voltam-se para o exterior para captar sinais externos. Algumas receptoras reagem a sinais físicos. Um exemplo é o da receptora de estrogênio, desenvolvida especificamente para complementar a forma e a distribuição de carga de uma molécula dessa substância. Quando há moléculas próximo das receptoras, elas se fixam nele como um ímã em um clipe de papel estabelecido vínculo e a união completa, a carga eletromagnética da receptora se modifica e a proteína passa a ter configuração ativa. O mesmo ocorre com as receptoras de histamina, que se adaptam e complementam o formato das moléculas de histamina. As receptoras de insulina complementam o formato das moléculas de insulina, e assim por diante. As antenas receptoras também captam campos de energia vibracional, como luz, sons e frequências de rádio. As antenas dessas receptoras de energia vibram como diapasões. Se uma vibração de energia no ambiente fizer vibrar uma antena receptora, isso vai alterar a carga da proteína, fazendo com que a receptora mude seu formato. Som, 1989. Tratarei desse assunto com mais detalhes no próximo capítulo. Só desejo explicar que, devido ao fato de as receptoras serem capazes de captar campos de energia, o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas como a penicilina, o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos que não envolvem produtos farmacêuticos. As proteínas receptoras desenvolvem um trabalho importante, mas não afetam sozinhas o comportamento da célula. Captam os sinais do ambiente para que ela possa decidir qual a melhor reação e comportamento para sua sobrevivência, mas precisam do complemento das proteínas executoras. Agindo em conjunto, as receptoras e executoras formam um mecanismo de resposta a estímulos comparável aos reflexos humanos que os médicos testam durante os exames físicos. Quando o médico bate em seu joelho com aquele martelinho, o nervo sensório capta o sinal e transmite a informação a um nervo motor, que faz a perna leve andar. As proteínas receptoras equivalem a nervos sensoriais, e as executoras a nervos motores. Juntas agem como um interruptor que traduz os sinais do ambiente e coordena o comportamento da célula. Somente nos últimos anos os cientistas perceberam a importância das PIMS. Seu estudo
acabou se tornando um campo específico da ciência chamado transdução de sinais. Os estudiosos deste ramo estão trabalhando arduamente para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente, a ativação das proteínas que regulam o seu comportamento. Aos poucos, a membrana está ocupando lugar de destaque na ciência, assim como o campo da epigenética, que enfatiza o papel das proteínas dos cromossomos. Há diversos tipos de proteínas executoras, pois são várias as tarefas que precisam ser realizadas para que haja um perfeito funcionamento da célula. Transportar proteínas, por exemplo, envolve o trabalho de uma grande família de proteínas de canal que transferem as moléculas e as informações de um lado da barreira para o outro, o que nos faz pensar nos pimentões do sanduíche de manteiga e azeitonas. Muitas proteínas de canal têm o formato de uma esfera levemente curva, semelhante à das azeitonas. Das ilustrações, veja a figura da P94. Quando a carga elétrica de uma proteína é alterada, ela muda seu formato e nesse processo um canal é aberto em seu interior. Proteínas de canal podem ser, na verdade, duas azeitonas em uma, dependendo de sua carga elétrica. Quando estão no modo ativo, sua estrutura lembra a de uma azeitona furada, mas sem o recheio de pimentão. Já no modo inativo, assemelham-se às azeitonas recheadas que ficam sempre fechadas ao mundo exterior à célula. A atividade de um tipo específico de proteína de canal, a ATPase de sódio e potássio, merece atenção especial. Cada célula tem milhares de canais e sua membrana. Sua atividade diária consome quase metade da energia de seu corpo. Esses canais se abrem e se fecham com tanta frequência que mais parecem aquelas portas giratórias de lojas em época de liquidação. Toda vez que esses canais giram, transporte em 3 átomos de sódio de carga positiva para fora do citoplasma e 2 átomos de potássio com carga positiva do ambiente para dentro da célula. A ATPase de sódio-potássio não apenas consome mais, também cria muita energia, exatamente como as baterias dos Game Boys, claro, até as crianças os destruírem. Na verdade, a atividade de produção de energia desta ATPase é bem melhor que as baterias, pois transforma a célula em uma bateria biológica que se recarrega continuamente. Vejamos como ela faz isso. Cada GRO da ATPase de sódio-potássio faz mais carga positiva sair do que entrar na célula, e cada célula possui milhares delas. Como seu ciclo de giros ocorre centenas de vezes por segundo, o interior das células torna-se negativo quanto sua superfície externa torna-se positiva. A carga negativa abaixo da membrana é chamada de potencial da membrana. Claro, os lipídios, manteiga, impedem que átomos carregados ultrapassem a barreira, o que faz com que a carga interna se mantenha negativa. Esse equilíbrio entre as cargas positiva externa e negativa interna transforma a célula em uma
bateria de auto-recarga que impulsiona os processos biológicos. Outra variedade de proteínas executoras. As proteínas citoesqueletais regulam o formato e a mobilidade das células. Uma terceira variedade chamada enzima é responsável pela quebra ou síntese das moléculas. Por isso, as farmácias vendem produtos à base de enzimas para ajudar a digestão. Quando ativadas, todas as formas de proteínas executoras, incluindo as de canal citoesqueletais, enzimas e seus subprodutos funcionam como sinais que ativam os genes. Estes sinais controlam as ligações das proteínas reguladoras dos cromossomos, formando uma manga ao redor do DNA. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. São as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente, captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes para que as proteínas desgastadas sejam substituídas ou que novas proteínas possam ser criadas. Como funciona o cérebro? Quando entendi como as PMS funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com seu código genético. Não há dúvida de que os padrões de DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. Porém, não são elas que controlam as funções da célula. Os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. O fato de a membrana interagir de maneira inteligente com o ambiente para alterar o comportamento da célula mostra que ela é realmente o seu cérebro. Vejamos o que acontece quando submetemos este cérebro ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre. Exatamente o que ocorre com seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que a mantenhamos intacta, o simples fato de destruir suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas em um laboratório, produz um estado de morte cerebral. A célula entra em comatose porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras, para que as células possam manter suas funções inteligentes, tanto as proteínas receptoras, consciência, quanto as executoras, ação, da membrana precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. A primeira parte dessa definição descreve a função das PMS. A segunda parte, criação de sensações físicas, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar
dividindo e estudando cada parte da célula, chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns destes pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isto, utilizamos um método chamado holístico, e não o reducionista, estudar partes individuais. Tratarei disso com mais detalhes no capítulo 4. Em nível celular, a história da evolução é basicamente o ato de maximizar o número de unidades básicas de inteligência das proteínas receptoras e executoras da membrana. As células ficam mais inteligentes à medida que utilizam de maneira mais eficiente a camada externa de suas membranas, expandem sua superfície para que mais PIMS possam ser absorvidas em organismos procariontes primitivos. As PIMS desempenham funções fisiológicas básicas como digestão, respiração e excreção. Em indivíduos mais desenvolvidos, as partes da membrana que desempenham essas funções fisiológicas se localizam no lado de dentro TRO, formando as organelas da membrana, características de citoplasmas eucarióticos. Isso faz com que maiores áreas da superfície da membrana fiquem disponíveis para o aumento do número de PIMS responsáveis pela percepção. Além disso, os eucariontes são centenas de vezes maiores que os procariontes, resultando em um aumento ainda maior da membrana. O resultado é maior consciência e percepção, o que se traduz em maiores chances de sobrevivência. A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para esta expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense no que acontece quando se enche um balão com água. Enquanto ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente, mas quando se excede sua capacidade, ele se rompe com facilidade. O mesmo ocorre com membranas que contêm excesso de citoplasma. Quando as membranas das células começaram a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por esse motivo que durante 3 bilhões de anos as células foram os únicos organismos vivos neste planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência, como expliquei no capítulo 1. Em suma, as funções que mantêm uma única célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira. Mas as células começaram a se especializar. Quando formaram esses organismos multicelulares e estabeleceram a divisão de trabalho, pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas, a respiração é executada pelas mitocôndrias. Já em organismos
multicelulares. Essa função é desempenhada pelos bilhões de células de mitocôndrias do pulmão. Outro exemplo, na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasma chamadas actinas e miosinas. Em organismos multicelulares há comunidades de células musculares, que também contêm grandes quantidades de actinas e miosinas, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Repito esta informação que já havia mencionado no primeiro capítulo para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada, em nosso corpo essa função é desempenhada por um grupo de células especializadas a que chamamos sistema nervoso. Embora já tenhamos evoluído muito desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, acredito que o estudo das células facilita muito a compreensão do funcionamento dos complexos sistemas multicelulares. Até mesmo órgãos mais sofisticados como o cérebro humano podem ser estudados com mais facilidade quando se conhece o mecanismo do cérebro das células, ou seja, a membrana. O segredo da vida. Como vimos neste capítulo, os cientistas já fizeram muito progresso no sentido de desvendar a complexidade de um sistema aparentemente simples como o da membrana. 20 anos atrás. Porém, suas funções básicas já eram conhecidas. Na verdade, 20 anos atrás percebi que estudar a membrana poderia trazer revelações surpreendentes. Meu momento de eureka foi parecido com a dinâmica de algumas soluções hipersaturadas da química. São soluções que parecem apenas água, mas que estão tão saturadas de substâncias dissolvidas que uma simples gota a mais pode causar uma reação enérgica e transformar a mistura em um grande cristal. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha no Caribe lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química e física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos, em uma tentativa de encontrar uma ligação entre as que me revelasse seu funcionamento. Foi então que um momento de vislumbre me transformou por completo, não em um cristal resultante de misturas hipersaturadas de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, redefini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo. Desde as moléculas fosfolipídicas em formato de pirulito, organizadas como soldados, enfileirados em um desfile. Por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há dois tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. O segundo tem estrutura mais fluida embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido dos relógios digitais e das telas de laptops.
para explicar melhor o conceito de cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virarem uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento mesmo que tenham de passar enfileirados, um a um. Movimentam-se como as moléculas do cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permite flexibilidade de movimentos e de formato, porém sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação: a membrana é um cristal líquido. Comecei então a associar o fato de que uma membrana que contivesse apenas fosfolipídios seria como sanduíche de pão com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de PIMS, poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei então outro comentário: a membrana é um semicondutor. Por fim, adicionei uma descrição dos dois tipos mais comuns de PIM, as receptoras e as executoras, chamadas de canais porque permitem às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. E já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm receptores e canais, quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então, completei a descrição com a frase: as membranas contêm portas e canais. Reli então a frase inteira: a membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi meu novo Macintosh, que estava sobre a mesa, meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelha do livro Understanding Your Microprocessor, Entenda seu microprocessador, que eu havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei, na introdução, a definição de um chip de computador. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fiquei ali parado, impressionado com a ideia de que um chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica. Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes, homólogas, às de um chip de silício. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por B.A. Cornell, publicou um artigo no Nature confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de um chip de computador. Cornell et al.
1997. Os pesquisadores isolaram a membrana de uma célula, colocaram uma pequena lâmina de ouro sob ela e preencheram o espaço entre o metal e o tecido com uma solução especial de eletrólitos. Quando os receptores da membrana foram estimulados pelo sinal que receberam, os canais se abriram e permitiram a passagem da solução. O metal serviu como transdutor ou captador elétrico, convertendo a atividade elétrica do canal em um sinal digital que pôde ser lido em uma tela. Esse dispositivo, criado exclusivamente para a experiência, demonstrou que a membrana das células não só se parece como tem o mesmo funcionamento de um chip. Cornell e seus colegas conseguiram transformar uma membrana biológica em um chip leitor. Mas você vai se perguntar, e daí? O fato de a membrana de uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células comparando-as aos dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas são programáveis. A segunda descoberta é que o programador está fora da célula-computador. O comportamento biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas, como um download, no interior da célula. Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com a programação do DNA, que codifica a produção das proteínas. Pode-nos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral. Podemos inserir no drive de um computador um disco ou cartão de memória contendo diversos programas como processadores de texto, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco se interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória de dupla espiral ou o núcleo da célula não afeta o trabalho da proteína celular porque as informações que criaram a máquina de proteína já foram baixadas. Células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Toda a minha formação de biólogo, baseada na concepção de que o núcleo era o cérebro da célula, assim como a de Copérnico, de que a Terra era o centro do universo, foi abalada no momento em que descobri que o núcleo que contém os genes não é responsável pela programação da célula. Os dados são inseridos na célula-computador por meio dos receptores da membrana, que representam um teclado das células. Os receptores ativam as proteínas executoras, que agem como uma central de processamento de dados. CPU da célula-computador. As proteínas CPU executoras convertem as informações do ambiente em linguagem comportamental biológica. Percebi então, durante aquela noite, que, embora os cientistas ainda estivessem preocupados com o determinismo genético, as pesquisas sobre as células teriam continuidade, desvendando cada vez mais os mistérios da membrana mágica.
o que cedo ou tarde acabaria mostrando outra realidade. Mas naquele momento de transformação eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante. Minha casa não tinha telefone. Mas como estava em uma escola de medicina, lembrei-me de que provavelmente haveria alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca, sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um de meus alunos no outro lado da sala e corri até ele, gritando: "Eu tenho de lhe contar. Descobri uma coisa fascinante." Lembro-me vagamente de como ele se afastou, assustado com a figura daquele cientista maluco indo em sua direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele, de uma vez só, toda a minha descoberta usando o jargão polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele simplesmente ficou ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: "O senhor está bem, doutor Lipton?" Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre da faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei ainda mais decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. Na verdade, nem mesmo meus colegas, versados no jargão da biologia celular, conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles. Mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples para transmitir os conceitos, de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral. Cada vez mais pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do meu momento de eureka. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana, me fez passar de cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Vou tratar com mais detalhes do aspecto espiritual de minha descoberta no epílogo. Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica, que nos ensina que o controle de nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Somos os senhores de nossa biologia, administradores do programa de processamento. Temos a habilidade de editar os dados que entram em nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são digitadas.
Quando entendermos como as PIMS controlam a biologia, deixaremos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornar senhores de nosso destino. Capítulo 4. A nova física: como plantar firmemente os pés no ar. Quando eu era um simples, mas ambicioso estudante nos anos 1960, sabia que, se quisesse entrar em uma boa faculdade de biologia, teria de estudar mais física. Meu curso colegial tinha uma matéria chamada Física 101, que abordava aspectos básicos como gravidade, eletromagnetismo, acústica, polias e planos inclinados, tudo muito simples e fácil de compreender. Eu também podia optar por outra, chamada Física Quântica, mas quase todos os alunos a evitavam como se fosse uma doença. Parecia ser envolta em um tipo de mistério, com tópicos estranhos que ninguém pensava em estudar. Achávamos que somente os masoquistas, idiotas ou quem realmente tivesse talento suficiente para ser físico estudaria. Uma matéria que tinha como premissa básica um conceito como: você está vendo este objeto? Agora não está vendo mais. A única coisa que talvez me fizesse estudar aquela matéria era o fato de todo mundo dizer que seus alunos tinham certo status em festas. Naquela época, em